Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então na segunda-feira da quarta semana, depois de Pentecostes, celebrando a missa de ontem, reduzida. Viram a oração da coleta? Eu diria assim, que o destino do mundo corre com o destino da igreja. Então, sim, por isso era tão necessário atacar a igreja, inclusive o papado, e colocar tudo isto ao chão, senão o mundo não conseguiria, já tenho dito isto, não conseguiria chegar ao ponto que nós estamos chegando, ao ponto da total destruição da igreja e do extermínio da humanidade. Defender a igreja é, pois, trabalhar pela humanidade. Mas defender a igreja não é exaltar o ser humano, não é um humanismo que se prega. Quer dizer, hoje sim, hoje na igreja se prega um humanismo, ou antes, a transformação. Agora, sim, desde o antipapa Francisco. Digo assim, que o humanismo é algo que caracterizou a igreja pós-conciliar. Mas a falsa igreja do antipapa Francisco, que é o falso profeta, se caracteriza realmente por encaminhar diretamente a Lúcifer, a anti-igreja e ao culto a presença do anticristo e o culto de Lúcifer. Essa é a direção que está tomando a igreja. E ela é necessária para que o mundo chegue ao domínio que Lúcifer pretende estender sobre toda a terra. É uma coisa realmente que corre paralela, a igreja e o mundo. Mas o mundo não conseguiria chegar senão antes, de fato, sepultando a Santa Igreja. E isso não acontecerá, nós sabemos, porque estamos aí. Seguiremos fortes e firmes até o fim. E por isso a igreja estará sempre aqui presente, está presente em nós, na igreja remanescente. E não alcançarão o seu desidério. E não estou falando no desidério desiderave de Francisco. Mas é algo realmente de muito lamentar ver o que acontece, essa destruição tremenda que se causa na igreja. E a proporção dela mostra a proporção daquilo que se atingirá com a humanidade. Se hoje dizemos que a igreja não passa de uma remanescência, de um resto, de um pouco povo, assim também da humanidade quase não resta mais nada. O homem, antes de eles virem aí transformar o nosso DNA, antes de eles colocarem a marca da besta no ser humano e fazer com que ele realmente opte pelo explicitamente, conscientemente por Lúcifer, a humanidade já está toda transtornada por uma anticultura, pela cultura da morte, por alçar ao cume da direção da humanidade a sua parte econômica. É a economia que move o mundo, por transformar a política num lugar de corrupção, de manipulação,
e do exercício de um poder que visa o mal do homem. O mal do homem. Então, de fato, tudo isto precede, tudo isto prepara, está aí para dirigir a humanidade à sua destruição total, ao extermínio da humanidade. Agora, queridos, quase diria assim, podemos sentar e apreciar. Tomou-se de tal forma o caminho da destruição da igreja e da extinção da humanidade que não há retorno. Não há retorno. Essa humanidade está com a cabeça feita. As nossas crianças de colo estão ali, no celular, e vendo e operando coisas que esses joguinhos, os mais inocentes joguinhos que se apresentam na internet, não fazem outra que trazer contaminação demoníaca para as crianças, para os nossos nenês, já para os nossos nenês. Não fazem outra, não fazem outra. Então, sim, e a cabeça está feita do nenê aos vovós, aos velhinhos, todos. Perdidos, completamente perdidos. Aquilo que devia ser o máximo e ensalçado acima de todas as coisas, que é a Igreja Católica, primeiro se emparelhou com qualquer religião. Qualquer um. E agora é a única perseguida. Agora é a única odiada. Agora é aquela que deve desaparecer da face da terra. E isto os inimigos, aqueles do mundo, dizem claramente. Dizem claramente. E a ação dos inimigos dentro da igreja, a começar por Francisco, é direta a isto. É direta para fazer esta obra de destruição da igreja. Então, não há o que esperar. É sentar e assistir. Só Deus, queridos. Só Deus, com a sua intervenção, pode fazer isso. Não desejavam os homens tanto a intervenção divina, não desafiavam tanto a Deus para que intervisse. Esse é o maior desafio que estamos fazendo agora. Não desconfiavam até de Deus e da sua existência, porque não viam a intervenção divina. Agora todos verão. Todos verão. E será fortíssimo. Será fortíssimo. Todos verão. Todos verão. Deus virá em defesa da sua igreja e da obra da criação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.